Oi, bom dia, pessoal do segundo ano. Nós vamos trabalhar hoje com a independência do Brasil, tá bom? Que é do PET 2, que é a primeira matéria do PET 2. Então, a gente vai trabalhar a independência. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre independência é o que significa a palavra independência. Independência significa autonomia. É quando algum país, é quando alguém, é quando alguma coisa se torna livre. Ou seja, a independência do Brasil vai ser aquele momento político, aquele momento histórico do Brasil, em que o Brasil ele é emancipado de Portugal, ele se torna livre de Portugal, ele se torna autônomo de Portugal. Ou seja, as suas leis, as leis do Brasil não dependem mais de Portugal. Ele torna-se livre economicamente, ele torna-se livre politicamente, ele torna-se livre em todas as formas aí nesse momento, tá bom? Aí vamos começar aqui em cima aqui, ó. A sede da monarquia portuguesa estava de mudança para o Rio de Janeiro. No PET passado, no PET número 1, vocês sabem que a vinda da família real, eles vêm para cá, eles vêm para o Brasil com o intuito de fugir de Portugal devido ao decreto do bloqueio continental feito pelo Napoleão Bonaparte contra todos os países da Europa, porque ele queria vencer a Inglaterra, ele queria dominar a Inglaterra, e para isso ele precisava de todos os países deixassem de fazer comércio com essa Inglaterra. Nesse sentido, o que acontece? A monarquia brasileira ela muda para o Rio de Janeiro. Ela chega em Salvador, depois vem para o Rio de Janeiro. Em Salvador, o príncipe Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros. O que é essa abertura dos portos aqui? É quando os portos brasileiros são abertos às nações amigas. Então, no caso, a nação amiga de Portugal nesse momento aqui era a Inglaterra, porque a Inglaterra ela ajudou o Portugal a vir para o Brasil, ajudou o Portugal, os portugueses, Dom João VI, junto com a Carlota Joaquina e seus filhos, a virem para o Brasil com navios ingleses. E aí, o que significa isso aqui na realidade, essa abertura dos portos? A livre entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Praticamente deixava de ser uma colônia. Contudo, deixava de ser uma colônia, mas passava a ser um comércio, ser um porto, ser um local de comércio da Inglaterra, dos produtos ingleses. Com a morte de Dona Maria I, Dom João VI assume o poder. A coroa mantinha sua política monopolista, quer dizer, controladora, dominadora, de monopólio, de controle e tudo mais, no Nordeste, apesar da abertura dos portos. E aí, antes dessa independência do Brasil, no ano de 1822, porque a gente sabe, e uma data que vocês não podem deixar de saber, é essa independência, no dia 7 de setembro de 1822. Então, o que acontece? Antes desse ano de 1622, acontece alguns processos que vão ocasionar essa independência brasileira. A primeira delas é a insurreição pernambucana, ou revolta de Pernambuco, também às vezes está nos livros de história, tá bom? Ou Revolução Pernambucana, é a mesma coisa. Ela aconteceu em 1817. Ela tinha como objetivos, como características principais, as seguintes coisas. Um sentimento anti-lusitano. Vamos pensar aqui com a tia Milene. Anti contra lusitano português. Então, era um sentimento contra os portugueses. Decorrente do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Então, isso tudo influenciou nessa Revolução Pernambucana, tá bom? Depois, 1820 chegando, acontece a Revolução do Porto. O que foi a Revolução Liberal do Porto? Vamos pensar aqui também. Revolução é um momento, é uma transformação, é um momento histórico de transformação. Liberal, que vai trazer maior liberdade, vai transformar isso tudo. Do Porto, porque essa cidade aqui é lá em Portugal, tá? Porto em Portugal. O comércio colonial de Portugal foi prejudicado com a abertura dos portos brasileiros, porque aí o Brasil começou a aceitar produtos somente ingleses, tá bom? A maioria ingleses. Os revoltosos passaram a exigir o retorno de Dom João VI a Portugal. Movimentos populares na Bahia e no Rio de Janeiro, para poder tentar não deixar o Dom João VI voltar para Portugal, tá bom? E o Brasil com os ideais revolucionários já começando a ter esses ideais de liberdade, esses ideais, sabe, de transformação, esses ideais de independência, já começaram a surgir aqui nesse momento, tá bom? Depois, aqui nessa setinha aqui, Dom João VI deixa o Rio de Janeiro e deixa seu filho Pedro assumir o poder. O Pedro ele fica como príncipe regente.
Ou seja, ele está regendo o Brasil, ele está no Brasil, ele está comandando o Brasil, até que Dom João VI pudesse comandar. Até que Dom João VI voltasse, por exemplo. Então é como se fosse o seguinte, como se fosse um vice, tá? Não é a palavra certa, a palavra certa é regente, mas é como se fosse a função de vice, que está governando em nome do pai dele. Depois, as Cortes de Lisboa exigem o retorno de Pedro. E aí mandam uma carta, né, um WhatsApp, tá, gente? Não tinha não, mas vamos falar que é o WhatsApp, tá? Só para poder descontrair aqui. Manda uma carta pro Pedro falando assim, é para você voltar também. O pai dele exige a volta dele. E o fim da regência aqui no Brasil. Aí o Pedro, o que ele faz? Ele não coisa. Porque foi o seguinte, o Partido Português e o Partido Brasileiro ficavam brigando. E aí o Partido Brasileiro queria maior independência, maior autonomia. E o Partido Português queria a recolonização do Brasil. Queria que o Brasil, que já virou um reino, voltasse ao status de colônia. E aí esse Partido Brasileiro não queria de forma alguma. Daí surge a briga entre esses dois partidos políticos. E aí, lá em 9 de janeiro de 1822, o Pedro faz o famoso dia do fico. O que é esse dia do fico? Ele fala, se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico, que eu permaneço no Brasil, que eu estarei aqui no Brasil. E esse dia do fico aqui em janeiro já é um pulo, já é um passo a mais para o processo de independência brasileira, que acontece no dia 7 de setembro, onde foi declarada a independência do Brasil de Portugal. Tá? Dom Pedro passou a ser imperador do Brasil. No caso, essa independência brasileira, muita gente acha que ela foi igualzinha aquele quadro do Pedro Américo, aquele quadro famoso, onde que Pedro está embanhando, tá com a espada levantada, e ao redor dele está todo um exército, todo mundo levantando, jogando os chapéus para cima e tudo mais. Mas acontece, na realidade, não foi assim. No dia 7 de setembro, o que acontece? Ele estava vindo lá de Santos, passando por São Paulo, e aí às margens desse rio Ipiranga, ele para, né, precisando de fazer suas necessidades fisiológicas, ele para lá no riacho, e aí chega 2 cartas de um mensageiro. Uma carta é do amigo dele, do conselheiro José Bonifácio, e a outra da princesa Leopoldina, que pouca gente sabe, mas ela teve um papel fundamental nessa independência brasileira. Isso foi um papel assim, dos mais importantes e que às vezes ela é deixada de lado dentro da história, mas ela teve um papel muito importante. Nessas 2 cartas estava a seguinte mensagem. Ou Pedro fazia a revolução, ou Pedro fazia a independência, ou senão ele perdeu o poder. Então, nesse sentido, o que ele faz? Ele simplesmente fala assim, não, então não quero perder o poder, deixa eu fazer essa independência então, do Brasil. Contudo, Portugal demora 4 anos para fazer essa independência brasileira. Não é de uma hora para outra, não, demora bastante tempo. E só faz independência quando a Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil para poder pagar uma dívida, para poder pagar uma indenização para Portugal, para poder Portugal aceitar a independência do Brasil, tá bom? Aí, por último aqui, tem essa aqui, a Batalha de Genipapo, que são as forças de independência contra as tropas de Portugal, tá bom? As duas, o Partido Brasileiro e o Partido Português sempre brigando e sempre disputando aí para poder ver se um querendo a recolonização do Brasil e o outro querendo a independência e a autonomia brasileira. O primeiro país a declarar a independência do Brasil, a aceitar a independência do Brasil, foi os Estados Unidos, tá? Foi o primeiro país que aceitou o Brasil como um país independente, como um país livre. Então, por enquanto é só, tá bom? Sobre a independência do Brasil, eu espero que tenha esclarecido para vocês, tá bom?